Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2024, nós vamos para a segunda parte do livro Os Próximos Milhões de Anos, do Francis Galton Darwin, neto do Darwin. Importante esse livro aqui, por quê, pessoal? Porque ele deixa claro, mais claro ainda, a mentalidade, né, dos globalistas, de quem no fundo odeia o ser humano, né? Enfim, vai ficar muito mais claro, né, ao longo do vídeo. Se você não assistiu a primeira parte, assista e aperte os cintos, que realmente vale a pena, tá bom? A gente precisa saber da onde que vem as ideias, né? Da onde que surgem essas ideias que acabam virando política, pessoal, né? Que acabam impactando as nossas vidas, tá? Antes, a gente vai começar, né, com aqui a recomendação dos meus quadrinhos, onde eu, né, principalmente aqui na trilogia do Aurora, Caos e Ômega, deixo muito claro, né? Pego todo esse estudo aí de anos e anos e coloco de forma divertida, numa narrativa, numa história, com ação, com emoção. Então vale a pena demais. Temos o Lambo para você, papai e mamãe, que quer dar um material de qualidade saudável para o seu filho, para sua filha, tá bom? Temos um outro dia que daí já precisa ser um pouquinho mais grandinho, pelo menos adolescente, né? Porque a gente aborda aqui questão de dependência química, né? De abuso sexual, de doutrinação política, tudo que infelizmente usam para tentar doutrinar e aliciar os jovens, mas com uma mensagem muito legal, pessoal, de, né, redenção, tá? Temos aqui o Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo das artes marciais, do MMA, né, onde a gente tem aquelas histórias clássicas como Rock, Karate Kid, né, do personagem que se esforça, que batalha, que supera suas limitações. Tem trilha sonora no Spotify, tá? O Lambo e o Knock Me Out tem trilha sonora, então você escuta as músicas enquanto lê. Realmente cria a sensação de estar vendo um filme, é legal demais. E a gente fecha com Comunhão, que é um suspense com terror psicológico, eletrizante, ação sem parar, mas falando sobre a verdadeira fé, a falsa fé, como enfrentar o mal e sobreviver. Então também é uma história incrível. Todo esse material, pessoal, você adquire diretamente comigo, não é pela Amazon, é pelo meu site, o filipefolgose.com. Tudo vai estar aqui embaixo, tá? Nos links. Também pode ser pelo mandando um direct no meu Instagram, o link está aqui embaixo, ou pela página do Aurora HQ no Facebook, o link também está aqui embaixo. E aqui embaixo também tem o link do Odyssey, que é uma plataforma alternativa ao YouTube, e tem o link do Subscribestar, que é onde você pode se tornar apoiador do canal. Se você gosta do canal e quiser colaborar, é no Subscribestar, e agradeço todo mundo que apoia o canal. Aproveita já, se inscreva, né? Clique no sininho para receber as recomendações, tá bom? Isso é importante também para a gente vencer o algoritmo aí. Bom, então vamos retomar aqui, pessoal. Ele começa no capítulo 4 aqui falando assim, condições materiais, tá? Ele fala o futuro da raça humana, ela depende do mundo inorgânico e da natureza na qual nós vivemos. Então, para o bem do ser humano, né, ele tem que rever essa relação. Vai começar com, né, de novo, qual que é o pretexto para um governo global, né, que é o que é a intenção deles. Aí a gente começa a ver já o surgimento do movimento, né, ecológico nesse sentido, para falar assim, olha, a gente tem que agora estabelecer uma política pública mundial, um governo mundial, porque o homem está destruindo. Tudo isso ele já vai começar a colocar aqui, ó. Em primeiro lugar, toda evidência astronômica e geológica indica que o clima na Terra tem sido constante, pelo menos por centenas de milhões de anos. E nós temos todas as razões para continuar a acreditar que isso vai se manter
pelos anos que virão. Mas sempre há uma chance, né, de que uma estrela negra se movendo pelo espaço em direção ao sistema solar possa colidir com o sistema solar. E essa colisão não precisa ser muito severa para acabar com a história da raça humana, para perturbar a órbita terrestre, né, o que, pelo um ponto de vista astronômico, né, pode ser, vamos dizer, pequeno a possibilidade, mas isso será suficientemente para transformar o clima e destruir toda a vida na Terra. Eles ainda, esse livro é de 53, né, ainda não tinham completamente desenvolvido a teoria que era a poluição, a causa é humana. Isso aconteceu mais no final dos anos 60 com a criação do Clube de Roma, né, em 68, e com a publicação dos livros do Clube de Roma, como Limites do Crescimento, né, que eu já li aqui para vocês. Mas, né, já tinha essa questão, né, o clima, né? Então aqui ele fala assim, numa escala menor, há a questão da produção de chuva. Bem como nós sabemos, recentemente foi descoberto que onde há chuvas pesadas, né, que estão prestes a chover, nós conseguimos fazer com que chova com a ajuda de um pó sólido de dióxido de carbono. Então, pessoal, o tal do cloud seeding, né, que é, vamos dizer, semear nuvens, isso não é ficção científica, pessoal, isso é uma tecnologia que, na verdade, eles já estavam trabalhando na Segunda Guerra Mundial, né? Então ele fala que, olha, isso aqui é uma tecnologia bem conhecida, isso ele está falando em 1953. A gente consegue alterar o clima, né? No caso, por exemplo, de produzir chuva com, né, dispersando ali partículas de dióxido de carbono sólidos, né? Só um pó, né, basicamente. E tudo bem, isso pode... Eu acho que de qualquer forma você interferir no clima, você está desregulando, né? Mas você pode ter o argumento, vamos fazer isso para agricultura, vamos dizer assim. Tudo bem, agora pode ser usado como uma arma para causar, vamos dizer, uma inundação, enchente. Sim. Inclusive foi usado na Guerra do Vietnã, tá? Vamos continuar aqui. Então ele fala assim, uma coisa que nós podemos considerar, né, tendo uma enorme importância, em breve, será a exaustão dos nossos recursos de... Aqui ele fala carvão e petróleo, né? Que têm sido acumulados na Terra por 500 milhões de anos e que, vamos dizer, nas condições atuais de demanda para né, força mecânica, no sentido de motores de uso, né, desses combustíveis, se estima que o óleo terá se acabado em um século e que provavelmente o carvão vai durar mais ou menos 500 anos. Obviamente, pessoal, isso é um chutômetro absurdo, né? Não, né? Não vai, inclusive porque carvão você consegue produzir, né? Tem carvão mineral, tem carvão vegetal e tem outros tipos também, né? De combustíveis, né? Que a gente tem usado, mas de qualquer forma é o que? Já também é aquela mirando uma substituição de toda a matriz industrial, né?
uma desindustrialização em alguns países, né? Para literalmente, se a gente, né, industrialização, você tem uma hora poder econômico, você tem uma melhoria econômica, você tem melhoria econômica, você tem um crescimento populacional, né? Porque as pessoas ganham mais, casam mais, têm mais filhos, né? Então, se você quiser reduzir a população, a primeira coisa que você faz é cortar, né, a condição das pessoas pensarem em ter uma família e pensarem em reproduzir, né? Continua aqui, ele fala: haverá muita escassez de todo tipo de coisas no futuro. Por exemplo, né, as minas de metal terão se exaurido, muitos metais que agora nós usamos, eles irão acabar, e alguns deles num futuro bem próximo, mas nós podemos de uma forma razoável esperar que hajam bons substitutos para esses metais, mas no caso da energia é diferente, não haverá substituição para energia e nenhuma forma de criá-la. De novo, né, pessoal, aqui ele está falando em 1953, não, já há, né, novas formas de energia, inclusive a própria energia do hidrogênio, né? Mas enfim, aqui no livro ele usa essa questão energética como, né, lembra que ele já abre o livro falando que o maior problema é população, né? Então é mais um argumento para controle populacional, né? Então ele fala aqui, portanto, há a probabilidade de que a ciência médica irá continuar cada vez mais tendo triunfos, né, em direção a conquistar as doenças. Isso também não é impossível, não impossibilita, né, a medicina suceder em, vamos dizer, estender materialmente a vida sem algum tipo de senilidade, né? Num mundo onde a superpopulação, né, deixa eu reformular o que ele fala aqui. Ele fala assim: é muito possível que em breve, né, a medicina ela irá conseguir prolongar, né, a vida sem nenhum tipo de doença, né, de senilidade. Mas ele fala, num mundo onde existe superpopulação, não fica muito claro como isso pode ser positivo. Né? Porque segundo eles, a ideia é a seguinte: olha, se a gente o mundo está sendo superpopulado, a gente não pode estender a vida das pessoas, né? Isso vai, segundo a mente deles, vai prejudicar, né, ainda mais a questão, né, de sustentabilidade, vamos dizer assim. Então, ao contrário, né, o que eles querem é reduzir a população e que esses avanços tecnológicos na área médica não estejam disponíveis para todos, né? Sejam restritos simplesmente a uma elite. Essa elite sim vai poder, né, estender a sua expectativa de vida. Agora, para o resto da população, não. Ao contrário, né? Inclusive, como a gente já falou aqui no Canadá, eles já estão querendo passar lei para eutanásia forçada, né? Chegou em 75 anos, o Estado exige que você vá embora, né? Então ele continua aqui, olha, olhando
com um pouco mais de profundidade, existe uma possibilidade substancial de alterar a natureza intelectual e moral de indivíduos por algum tipo de injeções hormonais que já tem tido grandes efeitos, né? E tem sido testados em animais, né? Então, olha só, injeções hormonais para mudar a natureza intelectual e moral das pessoas. Que história é essa, né? Casa um pouco com aquilo que eu li para vocês no livro do Bertrand Russell, né? O Impacto da Ciência na Sociedade, onde ele fala que a sociedade do futuro ela será controlada através de injeções, de dietas e de leis, né? Para criar uma população dócil, né? E o Aldous Huxley, que era socialista fabiano como o Bertrand Russell, né? Ele diz que isso será a revolução final, aonde, de novo, né, a população vai amar a sua própria servitude, né? A população vai amar ser escrava, né? Ela não vai ter nem vontade, nem capacidade intelectual de ir contra esse sistema que escraviza ela. Ela vai estar tão dopada e tão, né, imersa numa realidade que ela vai achar que né, é bom não ter nada e ser feliz, vamos dizer assim, como, né, diz o Fórum Econômico Mundial. E ele continua assim: finalmente, né, como uma das especulações mais curiosas, será possível, né, em algum dia conseguir selecionar previamente, vamos dizer, o sexo de cada criança que nascerá, tá? E se essa decisão será feita pelos pais ou por governantes, isso sugere a probabilidade de um grande desequilíbrio na população mundial. Antes de discutir esses assuntos, né, de qualquer forma, é necessário que nós olhemos mais profundamente na natureza humana, né, e isso nós vamos fazer nos próximos 3 capítulos. Bom, o que ele está falando aqui? Em breve, a gente vai conseguir, né, o governo, né, através da tecnologia, selecionar a natureza da criança. O que os estados, antes dessa tecnologia, já faziam, por exemplo, como na China maoísta, né? A gente, né, quer ter mais homem para, né, para força de trabalho, então aborta a menina, mas isso já tendo nascido, né? Agora o que ele está falando, não, a gente vai controlar já numa coisa em útero, né? E ele fala, se essa decisão vai ser dos pais ou se ela vai ser dos governantes, né? Pessoal, aí, né, quer dizer, então o Estado vai estar decidindo o sexo dos filhos, né, da população. De novo, a gente lembra que no livro do Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que é uma ficção científica, ele já fala disso, né? Completamente, a reprodução é assexuada. O sexo é estimulado pelo governo de uma forma hedonista para controlar a população, né? Mas não se reproduz mais através do sexo. O sexo ele é simplesmente uma ferramenta de controle social. O sexo passa a ser completamente in vitro, né? Controlado pelo Estado. Isso é o que é o ideal, na verdade, que eles querem, né? É o controle máximo do Estado, né? Bom, ele continua aqui então falando assim: a espécie Homo sapiens, esse é o título do capítulo, né? Então ele fala:
A principal questão, né, que vamos dizer que dirige a história, né, não são as condições externas do mundo, mas a natureza interna do homem em si, né, a natureza humana, vamos dizer assim. E esse será o assunto, né, desse capítulo e dos próximos 2 capítulos. Ele fala: o homem é um animal, mas um animal social. E discutindo o homem, é conveniente traçar uma linha entre a sua própria natureza inerente e as formas como ele é influenciado pela sociedade na qual ele vive. Primeiro de novo, né, a classificação do homem como um animal, né? Um homem é simplesmente um animal, né? E é o paradigma behaviorista, né? Behavior em inglês é comportamento, então é o que eles falam, a ciência comportamental. De novo, como que a gente, né, a gente desenvolve essas ciências comportamentais ligadas à psicologia, né, a antropologia, a sociologia, o que? Para controlar a sociedade, né? Para controlar o comportamento humano na sociedade, né? Então, para eles é isso. O homem ele é uma massa, né, que é controlada pelo Estado, né? Então ele fala assim: se um ditador, né, aspirar em trazer uma mudança permanente para a humanidade, ele poderá fazer isso se ele souber como alterar alguns dos genes humanos e se ele conseguir mudar, né, isso, ele vai produzir uma mudança qualitativa que passará a estar ancorada, né, e fixada como o caráter de uma raça. Então, primeiro, olha a proposição, olha como ele propõe o pensamento, né? Se um ditador quiser, né, permanentemente mudar a humanidade, ele vai ter o quê? Então estamos falando aqui de novo, pessoal, nessa época que eles mudaram o termo de eugenia para biologia molecular, né? Mas muito do que, né, a partir dos anos, vamos dizer, metade do século passado, desenvolvimento de toda a ciência genética, de engenharia genética, muito é para isso. A gente sempre é vendido para a gente que não, a ciência está sempre avançando, a medicina para, né, para ser benéfica para o ser humano, né? Mas não necessariamente. Então ele continua aqui, né? Os genes retêm, né, em seu caráter constante por muitas gerações, né, das células animais, e ocasionalmente ocorre uma mudança, e a acumulação dessa mudança é o que nós chamamos de mutação, né? Recentemente foi encontrado a possibilidade de aumentar a frequência com que essas mutações ocorrem, de forma com que nós aspiremos em criar de uma forma muito mais rápida as mudanças na característica de uma espécie animal do que ela ocorre na natureza. E esse método de expor as células germinais a raio-x ou outros tipos de elementos químicos que irão perturbar o processo de divisão celular. Então, de novo, olha a mentalidade. E isso é o transhumanismo, pessoal, né? Transhumanismo, inclusive, que foi uma palavra cunhada pelo Julian Huxley, que é o diretor, o primeiro diretor
da Unesco, né? Não é à toa que a capa, olha aqui, né? Ah, não é religioso? Por que escolheram colocar aqui ícones budistas, né, na capa do... Porque né, é tudo, obviamente, contra o cristianismo, né? Eu já li aí para vocês partes do... Mas enfim, né, é essa a ideia deles. Agora, o ser humano, né, o homem tem a capacidade, não todo homem, né, nós, né, nossa elite tem a capacidade de, vamos dizer, controlar a natureza, né? Então, ele fala que não, com o uso de certos químicos, agentes químicos e, por exemplo, raios X, a gente consegue bombardear, né? Então, pessoal, muitas das experiências que estavam sendo feitas, atrozes, né, coisas horríveis na Alemanha ali durante a guerra, nos anos 40, né, quando houve a Operação Paperclip, né, que foram divididos entre os russos e os americanos, muitas dessas pesquisas migraram, né, e continuaram sendo feitas, né, com essa ideia de o quê? De controle genético, né, quem que criar, né, melhorias, entre aspas, né, que um grupo da população vai poder ter. E isso, o pessoal continua, né, vai poder, vamos dizer, ter uma extensão na sua vida. Isso está agora todo o Vale do Silício, pessoal, né? Tem muito dinheiro injetado, né, nesse tipo de pesquisa, né? Ele continua aqui. O instinto sexual, né, apesar de ser muito complicado, né, por todos os tipos de tabu, no fundo ele está falando aqui de que há os tabus que complicam, né, os instintos sexuais, né? Ele continua, para a maior parte da humanidade, né, ele é tão forte quanto o instinto do medo da morte, né, ou o instinto de sobrevivência. Apesar dele ter, vamos dizer, a vantagem de ser prazeroso ao invés de desagradável, né? Ele está comparando aqui a pulsão sexual à pulsão da sobrevivência no caso do medo da morte, né? Então ele fala, entre os animais, isso traz uma inevitável consequência sobre a reprodução. Então aqui ele já coloca a reprodução como sendo uma forma negativa, né? É uma inevitável consequência da pulsão sexual, no caso é a gravidez, né? E ele fala, e somente até muito recente, né, isso passa a ser verdade para o homem, aonde o aumento malthusiano da população é assegurado ou verificável. Ele continua, isso continua sendo verdadeiro para uma grande parte da raça humana, mas a existência do controle de natalidade tem completamente mudado a situação entre os povos mais desenvolvidos, né? Então, de novo, né, ele fala assim, isso, o instinto é natural, o instinto sexual humano de reproduzir. Agora ele fala, não tem, basicamente, né? Ele fala assim, até que eles têm como tentar diminuir, né, através de medicação e de alimento, né, baixando a testosterona no homem, por exemplo, né? Mas ele fala, isso é natural. Então, um problema, né? Ele fala que no mundo malthusiano, no aumento malthusiano da população, isso é uma consequência negativa, né? E tecnologias como, por exemplo, né, o controle
o anticoncepcional já tem sido positivo, né, nas culturas civilizadas, né, segundo eles. Vamos continuar aqui. Ele fala que, olha, a inteligência, de forma geral, sempre deve ser avaliada, né, particularmente a inteligência não especializada, né, que pode ser adaptada para vários tipos de propósito. Então, com alguma confiança, nós podemos esperar que o homem se torne mais esperto do que ele é agora. Mas não é claro, né, que nós conseguiremos fazer ele moralmente melhor, né? A partir do momento que nesse mundo altamente competitivo, ele usa a palavra pecador, tá, pessoal? O pecador tem muito mais vantagens do que o santo. Então ele está falando que, olha, com a nossa tecnologia a gente vai conseguir expandir a capacidade mental humana, né, de certa forma. Mas ele está falando, mas isso não é a gente não tem a garantia de que a gente vai conseguir melhorar o homem moralmente, né? Então a gente vai conseguir biologicamente expandir a capacidade né, intelectual humana, mas não quer dizer que a moral acompanhe, né, nesse sentido. Ele está fazendo esse paralelo. E daí ele termina essa argumentação falando por quê, né? O pecador tem muito mais vantagens do que o santo, no sentido que quem burla a lei, né? De novo, é uma falácia, né, pessoal? Porque no final das contas a conta sempre chega, né? Isso é meio uma lei de Gerson, né? Que é aquela levar vantagem em tudo. No fundo, você acaba sempre se estrupiando, porque você vai, né? Vamos dizer, numa sociedade onde espera-se, né, colaboração entre ambas as partes, que, né, quando você começa a lesar as pessoas, você pode lesar durante um tempo, vai chegar um momento que ninguém mais vai querer negociar com você, porque você já se queimou com tanta gente que você acaba ficando, né, sozinho, né, sem conseguir estabelecer nenhuma relação, né, de troca, de comércio, de o que seja, né? Então, mas olha o pensamento, né? Aqui ele já vai dando, né, pequenas dicas de como é a mentalidade desse pessoal, né? Então, né, o homem é um animal, né? A gente que tem que controlar, né? O Estado tem que controlar, né? Não é todo mundo que pode procriar, né? O Estado que tem que determinar esse tipo de pensamento, né? Controlar o sexo é simplesmente tabu, né? Na verdade, está fazendo uma menção à questão religiosa, né? Vamos continuar aqui. E aqui, pessoal, tem uma parte um pouquinho complicada, né? Eu não vou falar aqui porque eu preciso preservar o canal. Não quer. Vamos continuar. Bom, aqui ele fala aqui sobre crenças, tá? Ele fala, poxa, né, o cara tá lidando com crenças. Pessoal. Então ele fala assim,
Se um ditador filantrópico, primeiro que ditador filantrópico, né? Se ele quiser, né, aperfeiçoar as qualidades morais inatas na raça humana, como que ele pode fazer isso? Então, olha, ele fala assim, seguindo o exemplo do treinador de cachorro, ele, né, o ditador, irá devotar todas as suas atenções para o bem das crianças, né? Ele vai devotar todas as suas atenções para as boas crianças e ele irá negligenciar as crianças ruins. E fazendo isso, ele pode ver que aqueles que não são bem-sucedidos na vida e sobretudo, né, aqueles que eles não vão ser capazes de, vamos dizer, propagar as suas qualidades inferiores para as próximas gerações. Então, né, isso é eugenia, pessoal. Então ele está falando assim, a gente, ao invés, né, do que educar, né, quem precisa ser educado, né, ele falando aqui, não, a gente vai negligenciar. Isso é uma limpeza étnica, né? De forma que, na verdade, essas pessoas nem reproduzam, né? Elas não vão ser capazes do que ele fala que eles não vão ser capazes, não vai ser permitido com que eles passem as suas qualidades inferiores para as próximas gerações. Pessoal, quer alguma coisa mais racista do que isso, né? E ele não está falando de uma raça específica, mas ele está falando de, então a gente vai, primeiro a gente vai ter esse poder, o Estado vai ter esse poder de falar, olha, né, você vai poder ter acesso à reprodução e você não vai poder ter acesso à reprodução. O cristianismo fala o contrário, né? Fala que todos pecamos, todos carecemos, né? Todos temos, né, na verdade, sem a redenção do Espírito Santo, a gente é capaz de, todo ser humano é capaz das piores barbáries. E a transformação do nosso caráter pelo Espírito Santo faz com que, né, eu conheço, pessoal, gente que estava na Cracolândia, gente que era assaltante, gente que era, né, e que a pessoa é restaurada. Agora, segundo essa lógica, será que essas pessoas, né, será que algum valor seria atribuído, algum valor social a essas pessoas? Será que elas teriam a possibilidade de sair dessa condição, né? Então, peraí, é completamente, pessoal, desumano, né? Se a gente pensar no paradigma lá do darwinista, que é a sobrevivência do mais forte ou do mais capaz, né? Então, quem, vamos dizer, é dito incapaz pela sociedade não tem nenhuma outra chance. É descartado, né? Descarta-se o ser humano, né? Complicado, né, pessoal? E aqui ele continua assim, eu irei usar a palavra crença para denotar um conjunto de, vamos dizer, de características adquiridas de uma maneira geral. Ele fala, o que eu quero dizer é que o mundo é inteiramente sem cor, em um sentido, aonde nenhuma questão que possa surgir a respeito se uma crença é verdadeira ou não, moral ou imoral. Ele fala, é meramente um corpo de pensamentos filosóficos. Tá? Então, né, a base também do que viria a ser um pouco mais uma década depois do pós-modernismo, né? Não, é tudo uma questão de interpretação, né? De certo, não existe certo e errado absoluto, né? Não existe moral ou imoral. Na verdade, a gente usa isso em busca do poder,
né? O poder é o objetivo final, né? A coisa não é boa em si, nem má em si, intrinsecamente boa ou intrinsecamente má. Na verdade, a gente manipula isso, né, em busca do poder, né? Esse é o pensamento dessa galera. Não existe bem absoluto, então basicamente não existe Deus, né? Não existe o conceito de bem absoluto nem de mal absoluto, né? Tudo é relativo. Né? Então ele continua aqui. Ele fala, claro que existem crenças que né, adotadas pelo um indivíduo, que são adotadas pelo indivíduo, mas que a importância dessas crenças, né? Desculpa, mas a importância são as crenças adotadas por grandes comunidades. E tais crenças têm produzido e irão continuar a produzir enormes efeitos na história humana. E essa influência deve ser considerada. Tá? Ele fala assim, se o homem realmente for um animal domado, então não há nenhuma razão pela qual a criação de humanos não possa ser direcionada, né? Da mesma forma para criarmos matemáticos ou, por exemplo, para criarmos corredores profissionais né, e pessoas que irão possuir dons muito além daquilo que nós conhecemos agora e muito além de qualquer coisa, né, que, por exemplo, né, no caso de um corredor, que qualquer pessoa possa competir contra ela. Ele está usando a palavra aqui breed, pessoal, da mesma forma como você cria um cavalo, ou cria um boi. Então ele tá usando isso, pessoal. Essa mesma lógica, ele fala que se o homem, na verdade, é um animal, como qualquer outro animal, e se ele é um animal domado, né, através da cultura, então o homem também ele pode ser procriado, tá? Ele está falando aqui, então, nós podemos procriar o homem para... Ele dá os exemplos aqui, como, por exemplo, para criar matemáticos ou para criar corredores, né? E ele fala, certamente, no tempo atual, né, a humanidade ainda está muito longe disso, mas não é excluída a possibilidade de que, não num futuro muito distante, o homem realmente seja um animal domado. Então, de novo, né? Lembra o que eles chamam do animal domado? O domado no sentido que vai ser um servo, né? Vai ser servil. E essa é a revolução final que o Aldous Huxley fala. E é isso que, né, o Bertrand Russell fala. A gente vai conseguir deixar o homem dócil, deixar o ser humano dócil através de injeções, de dieta e de leis. Então, a gente vai conseguir controlar a humanidade. Essa é a revolução final, né? Ele fala, eu considero essa questão de, né, qual que seria a palavra correta aqui? Uma reprodução especial, né? Ele fala, eu vou entrar com isso em um pouco mais de detalhe, né? Mais para frente. E todas as evidências mostram, né, de que isso não simplesmente vai surgir, mas fica claro, né, que isso vai ser produzido e que
a melhor, vamos dizer, o melhor resultado será, vamos dizer, aplicar essa domesticação para criar a obediência ao mestre. Ele usa essas palavras, pessoal. Obedience to a master, tá? Então, basicamente é isso. Pensa o ser humano como um animal, da mesma forma como um animal, e não simplesmente vamos adotar, né, as técnicas behavioristas de comportamento, né, pavlovianas, de condicionamento do homem, mas vamos mudar ele, inclusive, fisicamente, né? Nós já vamos procriar o homem para que ele já nasça com essas características intrínsecas, né, orgânicas, ele seja incapaz de se, vamos dizer, rebelar contra um ditador filantrópico, né? Para que ele obedeça o seu mestre. Então é basicamente criar um escravo eterno, né? Criar um robô, né? Criar uma desumanização completa, né? De novo, pessoal, Deus, né, colocou a imagem, nos criou a imagem e semelhança no sentido da gente ter evolução, da gente ter vontade própria. Claro que isso vem com preço do quê? Da gente ter que escolher entre o bem e o mal, e a gente tem que ser responsável pelas nossas escolhas e os nossos atos, né? Mas Deus não criou autômatos, né, escravos. Como exatamente é isso que ele está falando aqui. A gente vai, né, geneticamente, ao longo de gerações, né, fazer uma reprodução para que o homem seja domesticado. É que ele continua assim. Então, se houver um homem que for dotado de muita inteligência, com uma grande saúde, né, com um profundo conhecimento científico e um desejo benevolente de melhorar, né, a humanidade, ele também deve conhecer a si mesmo para ter o dom da longevidade, para que ele possa prospectar não somente o início dos seus planos beneficentes, mas para ver eles, né, ao longo do tempo para chegar na sua conclusão final. Agora, com a chance, né, não, desculpa. E ele continua aqui. Ele está criando, né, uma metáfora aqui, né, uma parábolazinha. Agora, por exemplo, né, vamos imaginar, né, que ele encontrou uma grande ilha inabitada para ser à venda, né, e que inclusive tem um clima muito bom para qualquer tipo de, né, habitação humana. Então ele compra essa ilha e ele convence um grande número dos seus amigos e admiradores a vir com eles e habitarem nessa ilha debaixo da sua direção. Esse diretor, primeiro, ele fez um completo estudo, né, dos dons naturais dessas pessoas e as suas capacidades. E ele pode colocar cada homem e cada mulher para trabalhar, né, no setor onde eles estão mais, vamos dizer, especialmente né, encaixados, vamos dizer, onde eles vão performar melhor, né? Então, os artistas, eles vão poder escolher vamos dizer, qual será a sua o seu melhor talento, né, para produzir objetos, né, para
para troca, né? Ele fala servos domésticos, né, que têm paixão pela limpeza e cozinheiros que realmente estão interessados em produzir uma comida, vamos dizer, uma comida gostosa, né? Ele escolhe os diretores das escolas que melhor irão inspirar os estudantes, os pupilos. Os professores e os pesquisadores, eles vão ser selecionados porque eles mostram, vamos dizer, as maiores capacidades de imaginação científica. Os advogados irão possuir a sua maior qualidade de argumento sutil ou de sutilezas argumentativas. Os seus servidores servis e os seus industrialistas, né, serão aqueles que serão dotados com as maiores qualidades de administrativas, de capacidade administrativa. E ele fala, então ele não negligenciou nenhum lado, né, dos seus interesses a respeito das pessoas, né? E ele então selecionou aqueles que foram, por exemplo, também dotados com capacidades artísticas para a pintura, para a música e para a poesia, e encorajou a prática de suas artes. Ele também selecionou atores e atrizes com grande charme e beleza, e atletas que conseguiam correr rápido e pular, né, alto, ou conseguiam, vamos dizer, conduzir uma bola com uma precisão surpreendente. Tendo, vamos dizer, estabelecido as fundações do seu plano dessa maneira, ele persuade, né? Ele convence com que ele convence todos eles através da sua personalidade dominadora ou dominante. Então ele fala, e ele continua falando assim, então ele vai convencer essas pessoas a se acasalarem de tal forma com que essa variedade de dons especiais de cada grupo seja conservado e seja aumentado. Desses habitantes dessa ilha, né, dessa ilha hipotética, vamos dizer que se provaram, que se provaram insatisfatórios, né, seja na mente ou no corpo, eles são gradualmente eliminados, não por exílio ou por punição, mas simplesmente por proibir eles a entrarem em uniões férteis, quer dizer, eles vão ser punidos por não poderem se reproduzir. E ele continua aqui, então no final de 10.000 anos ele vai ter atingido resultados de uma humanidade ainda mais, né, surpreendente daquela que ele havia iniciado, né, no começo da experiência com os animais domésticos. Então as suas atrizes, elas eram incrivelmente mais bonitas, e os seus atletas, né, com os seus membros com proporções altamente especializadas, eles eram tão persistentes na vitória, né, que jogos internacionais se tornaram impossíveis, porque basicamente não tinha com quem eles competirem, porque eles eram tão bons assim. Ele fala em todas as máquinas, né, produzidas no mundo, elas foram criadas pelos seus engenheiros, e a construção, né, feitas pelos seus artesãos eram preeminentes. Os seus diplomatas, eles sempre conseguiam aquilo que eles desejavam, né, de outros diplomatas de outros países. Por quê? Porque eles foram geneticamente, né, criados. E ele continua, os seus pesquisadores faziam progresso né, tecnológico incrível, porque eles, né, tinham essa capacidade de desenvolvimento científico.
Então ele fala, o diretor, então ele produziu esse melhoramento, né, extraordinário, né, na qualidade da sua população ao longo de 10 mil anos, né, e isso foi revelado a ele quando a sua vida estava chegando ao fim. E agora então ele podia ver que o seu trabalho tinha sido em vão, porque ele não criou nenhum sucessor para si mesmo. Vamos encerrar aqui, pessoal. Olha, é assim que esse pessoal pensa, né? Ao invés do que pessoal, eu creio que todos, né, temos talentos, todos somos imbuídos de características, cada um, né, que, claro, a diferença é que você, né, e muitas vezes é isso, o cristianismo, pessoal, pega pessoas que, né, não tiveram uma educação, que não estimularam, não tiveram talvez pais, ou que pessoas que foram traumatizadas, que tiveram a sua imagem, né, e as pessoas não acreditam em si mesmas, e ele transforma, curando essas feridas e dando uma nova imagem, fala assim, não, você é capaz, né? E isso não é papo de coach, não, de autoajuda. Isso é literalmente, pessoal, o que a palavra de Deus produz em nós. Ela restaura, né, a imagem que Deus, né, impregnou em nós, né, a verdadeira imagem. E o inimigo das nossas almas quer o quê? Exatamente perverter essa imagem. E hoje em dia está querendo, inclusive, perverter fisicamente, né? Mutilar o ser humano. Quer destruir o ser humano, na verdade, né? Mas, lendo esse livro, pessoal, olha aí o tipo de especulação, né? A gente vai criar uma raça de super-homens, né? E isso é basicamente o transhumanismo. A gente vai controlar a ciência, a gente vai controlar, né, inclusive o destino do ser humano, né? Como se fosse possível, né, fazer isso. Mas, de qualquer forma, não deixa campo nenhum para você escolher nada, né? E, por exemplo, se vamos usar um pouco, aplicar a lógica dele, se você criasse não, você foi, vamos dizer, né, fecundado, né, para ser um corredor. Daí você fala, mas eu não quero ser um corredor, eu quero ser um artista, eu quero ser sei lá, né, eu quero ser um arquiteto. Mas nessa sociedade artificial, engedrada, né, feita por, né, tecnocratas, engenheiros sociais, como a gente lê em Admirável Mundo Novo, você tinha ali as categorias alfa, beta, delta, gama, teta, quer dizer, castas, que você geneticamente nasce numa casta, você não consegue mudar de uma casta para outra. Você está fadado, né? Agora, quem escolheu, existe algum tipo de liberdade nisso, pessoal? Então, às vezes as pessoas falam, né, da questão do mal, da existência do mal, mas se Deus é bom, por que Deus permite o mal, né? Deus é bom, sim, e momentaneamente Ele permite a possibilidade do mal, para quê? Para que nós possamos escolher, para que a gente... Isso é liberdade, pessoal, é o tal do livre-arbítrio, né? Então, na verdade, a gente só entra em relacionamento com Ele se a gente quer. Ele convida, né, ele fala, olha, eu inclusive já morri por você, eu te amo tanto que eu dei minha vida para que você entre novamente em comunhão comigo. Agora, se você não quiser, Deus não manda ninguém para o inferno, pessoal. A pessoa vai para o inferno por livre e espontânea vontade. A pessoa já vive no inferno aqui por livre e espontânea vontade, né? Uma vida viciada, destruída, né? Deus está sempre buscando a restabelecer
dar um novo caminho, restabelecer, curar traumas, né? Curar, restaurar a nossa imagem, proporcionar uma vida nova, né? Literalmente. Então, vamos encerrar aqui. Hoje eu vou fazer uma oração. Se você, ao longo do vídeo, entendeu, fala assim, não, mas poxa, né, eu talvez estou vivendo uma vida consequência de uma série de erros, de coisas que aconteceram, talvez eu estou reagindo simplesmente a coisas que aconteceram na minha vida, mas eu quero dar um basta nisso hoje e escolher Deus. Né? Eu quero exercer minha vontade, eu não quero mais ser escravizado por vícios, por exemplo, por estados emocionais que me escravizam, que eu não tenho controle. Eu quero escolher, né, ser restaurado por Deus e ter gerência e ter, né, através dele força de ir em busca de uma vida melhor, de uma restauração do meu caráter, da minha história. E isso depende simplesmente, né, da nossa confissão, da gente escolher. Então eu vou fazer uma oração e eu quero te convidar a orar comigo. Se você entendeu isso e você fala, não, eu preciso me reconciliar com Deus. Então a gente começa tudo se arrependendo, pedindo perdão e convidando o Espírito Santo de Deus para habitar em nós. Vamos fazer essa oração, coloca a mão no seu coração e ora comigo. Senhor Jesus, hoje, Pai, eu escolho ter um relacionamento eterno contigo, entrar numa aliança eterna contigo, uma aliança de amor, uma aliança de salvação, de restauração. Então eu peço a Ti perdão, Pai, pelos meus pecados, por todas as vezes que eu agi na minha ignorância, eu agi segundo o que a carne dizia, segundo o que o mundo dizia, segundo o que a cultura destrutiva dizia, muitas vezes indo contra até mesmo uma voz que me falava para não fazer aquilo. Mas hoje, Pai, eu me arrependo dessas decisões erradas e eu quero mudar o rumo da minha vida, eu quero fazer uma conversão, eu quero, Pai, entrar no vivo caminho que é Jesus Cristo, que leva em direção a Ti, Pai. Um caminho de salvação, de restauração, de vida nova, Pai. Então, eu te confesso, Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu peço a Ti perdão pelos meus pecados. Eu peço que Tu venha me lavar e me purificar, Senhor, de todo pecado. E eu te convido, Espírito Santo de Deus, venha reinar na minha vida. Eu saio do trono da minha vida, não sou mais eu quem escolho, mas eu quero a Tua vontade realizada na minha vida, a Tua vontade boa, perfeita e agradável. Eu peço, Senhor, seja feita a Tua vontade na minha vida aqui, como é no céu. Venha, Pai, me dirigir, venha guiar os meus passos, venha me dar sabedoria, Pai, venha renovar os meus pensamentos. Eu peço o dom do Teu Espírito manifesto na minha vida, Pai. Eu quero começar a partir de hoje uma nova caminhada, Pai, uma nova vida, Pai, em Ti. Eu peço a Ti, escreva meu nome no Teu livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, a Bíblia testifica que você agora é um novo ser, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas, agora o Espírito Santo de Deus habita em você. Compre uma Bíblia, passe a ler diariamente, a ter uma rotina de oração diária, né, de comunhão com Deus, de conexão com Deus, e busque uma igreja, né, uma igreja onde a palavra é pregada, onde, né, a Bíblia é pregada, porque óbvio, claro, você vai ter, agora você vai crescer na graça e no conhecimento de Deus, você vai, né, ter muitas questões, mas, né, numa igreja, no ambiente do corpo de Cristo, você vai ser acolhido, vão ter pessoas que vão estar com você nessa tua caminhada, irmãos mais velhos aí que já passaram pelo mesmo processo que você vai passar, mas tem que ser uma igreja bíblica, pessoal, né? Então, não uma falsa igreja que prega esquerdismo, né, que prega ideologia de gênero, e também seitas. Cuidado, pessoal, tem, né, igrejas que não são igrejas, na verdade, têm a aparência, mas, por exemplo, negam a humanidade de Jesus ou a divindade de Jesus.
Então, quando você for visitar, sempre pergunte se vocês acreditam que Jesus é 100% Deus, 100% homem. Tá bom? Se eles falarem qualquer coisa diferente disso, agradeça e vá buscar um outro lugar. Mas eu creio, ore, eu creio que Deus vai conduzir vocês a um lugar onde vocês vão ser acolhidos e vão crescer na graça e no conhecimento dele. Pessoal, a gente encerra nosso vídeo, a gente vai para a parte 3, eu acho que mais um, talvez semana que vem a gente encerre. E lembro todo mundo, olha, dos quadrinhos novamente, não deixe de entrar em contato, mande uma mensagem, ou entre no site diretamente no philipefogos.com. Você vai poder ver as histórias, ver as artes e adquirir para você, para dar de presente, vale a pena demais, tá bom, pessoal? Desejo uma excelente semana para vocês, até quinta-feira, tchau!